O Brasil venceu o Haiti por 3-0 com mudanças de posicionamento. Será que o Ancelotti achou o time? A atuação foi convincente o suficiente? Bora falar tudo sobre essa partida. Começar falando sobre a escalação / formação, eu particularmente me surpreendi com o esquema de jogo que o Ancelotti colocou a campo, porque eu não acreditava que ele seria... que ele abriria mão do esquema que ele vinha jogando na seleção brasileira há tanto tempo, mas pela primeira vez ele colocou um 4-4-2 diamante, ou então você pode chamar de um 4-3-1-2, enfim, várias formas, que era um losango no meio de campo, com o Casemiro fazendo esse primeiro homem, Bruno e Paquetá e Matheus Cunha. Matheus Cunha que foi praticamente um camisa 10, ou então um bem falso 9 com letras maiúsculas, porque ele não ocupou a posição de 9 em momento nenhum. E o Rafinha e o Vini começaram muito espetados, mas aos poucos eles foram afunilando, tanto é que você vê na transmissão o próprio Ancelotti pedindo pro Vini afunilar mais, e dali sai um dos gols da seleção brasileira. As mudanças relativamente até esperadas, o Danilo no lugar do Ibanez e o Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago, e aí acho que foi uma chave muito grande pro Brasil jogar bem esse jogo, porque o Matheus Cunha, ele ofereceu muito mais linhas de passe para quem vinha de trás. O tempo inteiro, o Gabriel, Marquinhos, Danilo, Casemiro, eles tinham várias opções por dentro. Então, por exemplo, se o Igor Thiago dava profundidade, o Matheus Cunha é um cara que vem totalmente oposto. Ele vai buscar a bola muito mais no campo de defesa. Ao invés de você ter, como contra Marrocos, dois pontas e dois atacantes bem próximos, assim, ou então, na verdade, contra o Marrocos o Paquetá estava mais por dentro, né? Mas ali você tinha agora o Matheus Cunha se juntando a Bruno Guimarães e Paquetá. Então tinha muito mais linha de passe. Então essa saída de bola da seleção brasileira funcionou muito mais. Você tinha também um Douglas Santos com muito mais liberdade para atuar ali na lateral esquerda. Ele ocupou muito mais o corredor pelo lado esquerdo, e aí até a marcação foi diferente. Se o tempo inteiro com o Ancelotti a gente marcava num 4-4-2, nesse jogo especificamente foi um 4-3-3, com o Paquetá por dentro, o Matheus Cunha por dentro, muito obviamente pela fragilidade do adversário. Não tinha necessidade de você voltar tanto, você não tinha que colocar dois pontas para marcar os laterais, o Matheus Cunha e o Vini e o Rafinha poderiam marcar mais os zagueiros para tentar retomar mais rapidamente essa posse de bola. Então o Ancelotti é um cara que se adapta muito, e me estranha até hoje ele não ter testado mais, né? Até porque ele é um cara que tentou apostar muito no esquema, e aí ele foi perdendo peças e tá tendo que se adaptar no meio de uma Copa do Mundo, e não acho que, mesmo que tenha dado certo contra o Haiti, que necessariamente esse vai ser o esquema, esse vai ser o posicionamento. Acho que vai depender muito do que ele tem à disposição para aquele jogo, quem tá bem, quem tá mal. Acho que ele vai variar e vai tentando encontrar esse time a cada jogo. Falando da partida especificamente, um ótimo primeiro tempo. O Brasil não errou fundamentos básicos, assim como vinha errando contra Marrocos, algo que prejudicou muito, aquele nervosismo de errar domínio, mas o que mais ajudou de fato mesmo foi Paquetá e Cunha juntos pela primeira vez. Pelo que eu me lembro, o Paquetá e o Cunha como titulares, foi a primeira vez que isso aconteceu na seleção brasileira. A saída de bola ficou muito mais fluida, o Cunha abaixando, o Bruno avançava, e aí o Vini e o Rafinha atacando profundidade o tempo inteiro, e até também pela fragilidade que o Haiti demonstrou na linha de marcação. Eu não esperava que eles fossem subir tanto assim, e isso deu muito espaço para o Brasil. O Rafinha teve 3 oportunidades, o Vini recebeu em profundidade, isso sem contar os gols. Então teve essa questão do Haiti se expor muito, acho que isso facilitou muito o estilo de jogo do Brasil, mas também teve um mérito, e aí já é uma arma conhecida para o time do Ancelotti, que é essa roubada no campo de ataque. Paquetá uma vez e Matheus Cunha no primeiro gol. Paquetá, inclusive, foi muito bem, eu vou falar individualmente dos caras daqui a pouquinho. E o terceiro, um belo lançamento, e aí o terceiro foi o único gol que o Brasil construiu desde trás, com o lançamento do Paquetá pro Vini. Então, esse primeiro tempo do Brasil foi muito bom. No segundo, mais abaixo, acho que não individualmente, porque se você pensar ali a partir dos 60 minutos de jogo, você tinha Endrick, Ryan, Martinelli, que eram caras que queriam fazer o gol. Só que eu acho que coletivamente, aí faltou um pouco mais do Ancelotti também, ligar um pouco o alerta pros caras. Gente, que precisamos fazer saldo, precisamos ganhar, claro que respeitando o Haiti, mas foi um segundo tempo muito fraco, cedeu muito, tanto é que o Alisson teve que fazer 2, 3 defesas, defensivamente não foi, por mais que o Brasil tenha recuado, ficou exposto nesse aspecto, não era pro Alisson ter trabalhado
tanto assim. Não acho que o time tirou o pé, mas ao mesmo tempo, coletivamente, acho que faltou aquela urgência de ir pro ataque e fazer os gols. O Brasil até cria com o Douglas Santos, que finaliza por cima do gol, cria com o Endrick, que faz um gol impedimento, e cria com o Ederson no finalzinho, que ele perde um gol. Mas ainda assim foram só 2 finalizações, porque a do Endrick não conta, e é muito pouco para um time com a qualidade do Brasil, mesmo que com um time ali já mexido, enfrentando um Haiti, precisando fazer saldo, finalizar somente 2 vezes ao gol. Eu acho que faltou, não sei se qualidade, mas faltou mesmo o senso de urgência dos caras, de querer pressionar mais alto, de querer ir pra frente. Não acho que tiraram o pé, nem se pouparam fisicamente, mas sim, faltou esse senso de urgência. Eu acho que os caras pensaram, não, pô, tá legal aqui, então vamos jogar na manha, indo aqui na medida do possível, e isso me deixa incomodado, porque tem uma grande diferença você enfrentar ali o primeiro colocado, o segundo, e chegar para a Escócia também não precisando fazer um saldo, porque, por exemplo, se Marrocos está vencendo lá, dependendo do saldo, o Brasil vai ter que ir para cima de Marrocos. Então, eu acho que faltou esse senso de urgência no segundo tempo, entender que a importância de um placar mais elástico para essa Copa do Mundo. Mas, enfim, como um todo, eu vou até pular aqui, eu tinha mudado aqui o roteiro, mas eu acho que, coletivamente, foi um jogo ok. O que mais, inclusive, era o que a gente esperava. Se a gente esperava uma dificuldade contra Marrocos, o 3-0 foi o meu palpite para esse jogo. Não, até pelo que o Brasil vinha jogando, não esperava realmente uma goleada de 7-0, mas acho que cabia mais até pelos lances que a gente desperdiçou. Mas o que mais deixa... me deixa mais impressões positivas do que negativas. Ainda que o segundo tempo tenha sido muito mal, me parece que o Ancelotti está mais próximo de achar um time ideal. Com o Matheus Cunha ali ao lado do Paquetá, o time fluiu bem mais. Ainda tem alguns pontos que me incomodam, por exemplo, essa marcação, como é que ela vai funcionar contra um time mais forte? O Matheus Cunha ele vai voltar pela esquerda, o Paquetá pela direita, o Vini ou esse ponta direita vai voltar também, vai deixar só o Vini na frente? Claro que isso vai ser trabalhado contra um time de maior qualidade técnica, mas essa marcação com 3 só no meio de campo, como é que ela vai funcionar? Porque o Paquetá, como vocês viram aqui no canal, aquilo dele ficar atravessando o campo, na hora dele recompor, não vinha funcionando muito bem. Então, como que vai ser isso? Esse ajuste ainda falta. Essa liberdade para os laterais, que contra o Haiti deu certo, por exemplo, o Douglas espetou muito pelo lado esquerdo, contra um time que tem mais qualidade para defender, será que vai dar certo esse esquema? Então, ainda tem alguns poréns que o Ancelotti vai ter que ir descobrindo algumas alternativas. Quem vai ser o substituto do Rafinha? Me parece, a gente ainda não tem informação, mas me parece que o Rafinha não vai ter condições, mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. Em relação aos destaques individuais, acho que ninguém foi mal. O Ryan não entrou muito bem, perdeu muitos duelos, errou algumas coisas que não costuma errar, acho que muito pelo nervosismo ali de ter uma estreia, lembrando que o Ryan até bateu um recorde, ele é o jogador mais jovem desde 1970 a entrar em campo pela seleção brasileira em uma Copa do Mundo, então ele sim, ao contrário de Casemiro, Bruno, Paquetá, que ficaram tensos no primeiro jogo, ele sim é natural que tenha um pouco desse nervosismo, então acho que foi legal do Ancelotti apostar nele para esse jogo. O Paquetá foi muito bem no primeiro tempo, mas assim, primeiro tempo de manual do Paquetá, o que ele teve de ruim no primeiro tempo contra Marrocos, ele teve de bom contra o Haiti, entregando interceptações, ele que rouba a bola no segundo gol, ele dá um passe excelente para o Vinícius Júnior, então ditou o ritmo ali no meio de campo ao lado do Bruno, que também foi muito bem, foi muito dinâmico ali no meio de campo, ajudando muito o Brasil, achou 3 passes ali em profundidade para o Vini, inclusive ele participa do primeiro gol, né? Ele que dá o passe para o Vini para a bola sobrar para o Matheus Cunha. E claro, destacar o Vinícius Júnior e o Matheus Cunha. O Vini participando dos 3 gols, se encontrando, tirando aquele peso das costas de ser o cara da seleção e se tornando de fato um protagonista. É impressionante como que ele cresce em Copa do Mundo. Já são 6 participações em gols pro Vini em Copas do Mundo. Ele igualou inclusive o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Então é um jogador que vem crescendo nos momentos decisivos e vai chegar muito confiante em jogos mata-matas, e é isso que a gente precisava. O Vini é sim um cara com impacto suficiente para decidir um jogo de Copa do Mundo. Não é à toa que o cara decide Champions League direto há muitos anos. Então, muito importante o Vini ter dado continuidade à boa fase. E o Matheus Cunha, como eu já disse, para além dos gols, tá? E aí eu acho que os gols deram um up na atuação dele, mas para além dos gols, o tanto que ele ajudou o Brasil a construir, a dar opção de passe, a proteger, a tabelar, acho que o Cunha deu outra dinâmica para a equipe.
E o Alisson também, defensivo. E na defesa, acho que o Alisson fez defesas excelentes. O Douglas Santos, mais uma partida muito correta do lateral esquerdo da seleção. Contra Marrocos, para mim, ele foi o melhor em campo do Brasil. E contra o Haiti foi uma partida muito correta, nota 6 ali pra ele. Mas é isso que a gente espera, o cara que não vai comprometer e quando for exigido defensivamente, ele vai ajudar. Pensando agora na sequência, eu tentaria manter a base contra a Escócia, talvez pouparia o Danilo, porque ele não vai ter condições de jogar os 8 jogos. Eu acho que o Ibanez ainda precisa ter ali um joguinho ali. Acho que o time da Escócia é muito físico, pode ser uma partida legal para testar o Ibanez. Acho que eles não têm um ponto assim tão driblador ali pela esquerda. Acho que o Ibanez vai ficar um pouco mais protegido também com esse esquema. Então eu testaria o Ibanez. Tiraria o Casemiro, que por 2 motivos, porque ele não tá entregando aquilo que a gente espera. Coloca o Fabinho pra gente testar, ou até mesmo o Danilo, né? Faz uma trinca ali de meio de campo com o Bruno e com o Paquetá. E porque o Casemiro tem um cartão amarelo, se ele levar mais um, ele fica suspenso. E por mais que você pode falar, o Casemiro fora é reforço, quanto mais opções a gente tiver, melhor. Porque, sei lá, vai que precisa de um cara, né, com a característica dele, querendo ou não experiente, confiança, líder. Eu prefiro ter o Casemiro como opção e se eu não quiser eu não escalo, do que não ter ele. E talvez, aí eu fico bem na dúvida, aí depende muito da questão física do Douglas Santos, mas talvez dar alguns minutos ao Alexandro, nem que seja no segundo tempo, tá? Acho que pode ser no segundo tempo, talvez, colocar ali o Alexandro nos 60 minutos, mas para dar um pouco de minutagem pro Alexandro, porque é um jogo mais físico, o Alexandre é mais forte, acho que faz sentido também nesse jogo, e também pelo mesmo motivo, pro Douglas não ter que jogar 8 jogos seguidos, atuando os 90 minutos, porque a partir do mata-mata vai ser difícil tirar o Douglas, então eu pensaria nisso. E no lugar do Rafinha, aí, cara, o meu voto seria o Endrick. Não acho que o Ancelotti vai fazer isso, mas eu acho que o Endrick tem capacidade de fazer esse corredor puxando pra dentro, dando profundidade, sendo esse homem-gol do Brasil, porque sem o Rafinha, que na teoria poderia ser, e eu acho que poderia ser mesmo, ainda mais nesse esquema, que me deu um pouco de esperança quando eu vi, o Rafinha tá recebendo profundidade. Tanto é que ele recebeu 3 vezes, não caprichou, apesar de ter feito 1, mas ele gerou muitas oportunidades e eu acho muito difícil que ele vai ter condições de voltar para essa Copa, se realmente for a lesão de março, porque aí é papo de 2, 3 meses fora por lesão, mas eu iria com ele, que eu acho que o Ancelotti vai com o Luiz Henrique. Enfim, deixa eu ver aqui se eu esqueci mais alguma coisa. O sistema defensivo, como eu disse, ainda me deixa um pouco intrigado para ver como que vai ser essa marcação. Eu já disse isso aqui, que foi a questão dos laterais de um time mais forte, como que o Brasil pode marcar nos próximos jogos. E essa questão defensiva eu ainda tô um pouco intrigado. Vamos ver o que o Ancelotti vai fazer contra a Escócia. Mas deixa aí suas impressões do jogo contra o Haiti. Obviamente, todas as ressalvas por ser um time muito fraco, por ser um time tecnicamente, né, muito abaixo do Brasil. Então acho que o Brasil fez aquilo que era esperado, também com essa crítica no segundo tempo de faltar urgência ao time, mas ainda dentro, né, mostrou evolução. Acho que isso é o mais importante para a sequência aí da Copa do Mundo. Vamos ver o que o Ancelotti vai arrumar para o próximo jogo. Se você curtiu essa análise, deixa o like, que ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.